Nessa aula, vamos falar sobre permutação com repetição. Quando a gente fala em permutação, estamos falando em trocar de posição. Então, permutação com repetição é trocar de posição elementos cujo alguns deles apresentam repetição. Então, para eu calcular o número de maneiras de reorganizar uma sequência com elementos repetidos, a gente utiliza essa fórmula, onde permutação, esse P é de permutação, esse N é a quantidade total de elementos que a sequência tem, e esses elementos A1, A2, A3, até AK, são a quantidade de repetições dos elementos que estão repetidos. Então, essa fórmula a gente tem o seguinte: n fatorial dividido pelo produto da quantidade, do fatorial da quantidade de cada um dos elementos que se repetem. Então, quando a gente tem, existem algumas situações em que utilizam bastante essa ideia de permutação com repetição. Uma delas é quando nós temos problemas relacionados a anagramas, que são palavras, não necessariamente possuem significado, mas elas são obtidas através da permutação das letras de uma palavra. Então aqui a gente tem alguns exemplos. A palavra pato, se a gente trocar as posições das letras, nós vamos ter um total de 24 anagramas. Enquanto se a gente pegar a palavra pata, nós vamos ter apenas 12 anagramas. Então, por conta dessa letra, né, que tem repetida, apesar de ter a mesma quantidade de letras, mas como um desses elementos eles aparece duas vezes, então a quantidade de anagramas gerados vão ser menores. E para eu calcular a quantidade de anagramas possíveis de uma palavra, a gente utiliza essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se eu tivesse a palavra pato e eu quisesse saber a quantidade de anagramas, como não tem nenhum elemento repetido, basta eu calcular o 4 fatorial, que no caso vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. No caso vai ser 24 anagramas. Isso acontece sempre que eu tiver uma quantidade de elementos, né, e não tiver nenhuma repetição entre eles, eles se alternarem de posições. Igual aquele exemplo que foi explicado no vídeo anterior sobre permutar as pessoas numa fila. Agora, para eu calcular a quantidade de anagramas da palavra pata, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o seguinte: pata tem 4 letras, então fica 4 fatorial. E aqui no denominador eu vou repetir, vou colocar 2, né? Porque eu tenho 2 As. Então, no denominador eu vou ter 2 fatorial. Então, esse 4 vem da quantidade de letras, e aqui no denominador eu tenho 2, porque eu tenho a letra A repetindo 2 vezes. Então, calculando, eu vou ter o seguinte: 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, e eu tenho 2 fatorial embaixo e tenho 2 fatorial em cima. Cancela, fica 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, a gente tem algumas situações, alguns exercícios para a gente fazer. Alguns desses exercícios eles não vão ser exatamente sobre permutação com repetição.
a gente vai falar um pouquinho mais sobre o princípio fundamental da contagem e resolver alguns problemas que envolvem permutação. Okay? Então, esse primeiro exemplo, eu tenho o seguinte. Eu tenho um banco a adquirir um cofre com um sistema de segurança digital, cuja senha para sua abertura é de 4 dígitos. Sabendo que esses dígitos podem ser letras ou números distintos, responda: quantas possíveis senhas podem ser formadas? Então, diferente daquela situação quando a gente tem um número, o zero, eu tenho aqui 4 dígitos e em todas elas, certo, eu posso colocar o número 0. Porque diferente daquela situação do vídeo anterior, eu não poderia colocar o 0 no começo da minha sequência, do meu número. Então, para eu resolver essa questão, eu tenho que analisar o seguinte. Para cada dígito desse, né, eu vou poder colocar uma senha ou um número. E o nosso alfabeto, ele possui 26 letras. E o nosso sistema numérico possui 10 algarismos, né, que vai de 0 até 9, então são 10. Então, ao total, para essa primeira posição, que não tem nenhuma restrição, eu vou ter 36 possibilidades, que vai ser as 26 possibilidades de letras com as 10 possibilidades de algarismos, né? Então, aqui nessa questão, como ele fala? Essa questão fala que os dígitos dessa senha têm que ser distintos, por isso que eu destaquei. Então, para essa segunda caixinha, eu vou ter 35 possibilidades, porque eu acabei de digitei o primeiro número, quando eu for digitar o segundo, eu vou ter 35, porque eu já digitei um anteriormente. A mesma coisa acontece para a próxima, né, que vai ser 34. Por quê? Aqui eu teria 36 possibilidades, mas a partir do momento que eu digitei o primeiro, digitei o segundo, para cá vão restar 34 possibilidades. E para a quarta, são 33. Então, para eu calcular a quantidade de senhas que podem ser formadas, basta eu multiplicar 36 vezes 35 vezes 34 vezes 33, que, utilizando o princípio fundamental da contagem, que vai dar um total de 1.413.730. No item B, ele é um pouquinho diferente. Nós devemos calcular quantas senhas podem ser formadas tendo 2 vogais nos primeiros dígitos. Então, a senha continua de 4 dígitos e eu continuo sem poder repetir nenhum dos dígitos já utilizados. Então, a restrição que a gente tem é a seguinte: esses 2 primeiros dígitos, eles vão ter que começar com vogal. Então, se esses 2 primeiros dígitos eles têm que ser vogal, e eu sei o seguinte, que eu tenho 5 vogais no meu alfabeto, então para a primeira posição eu vou ter 5 possibilidades. Então, digitei o primeiro dígito, para o segundo eu vou ter 4 possibilidades. Por quê? Porque para a segunda posição ainda tem que ser uma vogal. Como eu já utilizei uma, então restam 4 para o segundo dígito. Para o terceiro, né, como a restrição é apenas para os 2 primeiros dígitos, então para esse terceiro dígito, eu posso colocar qualquer letra ou número. Como eu já acabei de digitar 2 dígitos, para cá eu vou ter 34 possibilidades. Porque ao total eu poderia usar 36, mas já digitei 2 dígitos. Então, restam 34 possibilidades para a terceira posição e 33 para a quarta.
utilizando o princípio fundamental da contagem, para eu saber a quantidade de senhas, eu só multiplicar tudo. Dá 22.440. Na questão 2, nós temos o seguinte: utilizando os algarismos de 0 a 9, determine quantos números pares de 3 algarismos podem ser formados. Então, eu vou imaginar um número de 3 algarismos, e como a questão pergunta quantos números pares, né? Então, esse último algarismo aqui, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, para ele, eu vou ter 5 possibilidades, porque tem que ser par. E para ser par, tem que terminar em um desses elementos, desses algarismos. Então, como eu tenho 5 possibilidades de números, esse último vai ter 5 possibilidades. E para a primeira posição, eu tenho que observar o seguinte, né? Como se trata-se de um número, a questão é bem clara, pergunta número, diferente da anterior. Se é um número, então ele não pode começar com 0. E aqui nessa questão ele não tem nenhuma restrição, ele não fala que esses números é formado por algarismos distintos, diferentes. Então, para cá, eu vou poder usar qualquer número de 1 a 9. Né? Não posso usar o 0, porque não pode começar com 0. Mas pode ser qualquer número de 1 a 9. Então, para a primeira posição, vou ter 9 possibilidades. E para a segunda posição, que é a posição das dezenas, eu vou ter 10 possibilidades. Porque eu posso usar qualquer algarismo de 0 a 9. E de 0 a 9 eu tenho 10 possibilidades. Multiplicando 9 vezes 10 vezes 5, eu vou ter 450. Para o item B pergunta quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podem ser formados. Então, para resolver essa questão, eu tenho que lembrar o seguinte: para um número ser ímpar, ele tem que terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, eu imagino um número e para a última posição, que é a posição das unidades, né, eu posso colocar esse número pode terminar com 1, com 3, com 5, 7 ou 9. Então, vou ter 5 possibilidades para o último algarismo, para o último número. Então, para a primeira posição, eu sei como é igual à anterior. Não pode começar com 0. Então, posso colocar qualquer número de 1 a 9. Só que eu já coloquei um número, né? Eu já coloquei um número no final. E esse número, ele é um número, ele é um desses números aqui, 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, para essa primeira posição, nós vamos ter 8 possibilidades. Porque para essa posição eu já coloquei um no final e não pode começar com 0. Então, são 8 possibilidades para a primeira posição. E uma observação, né? Lembrando que nós temos a restrição. Nesse caso, os números não podem repetir. Então, se eu coloquei um número no final, no começo, esse número eu não posso usar novamente. Por isso que é 8. Para a segunda posição, eu tenho 8 possibilidades também. Por quê? Porque aqui eu posso colocar qualquer número de 0 a 9. Só que eu já utilizei um no começo e um no final. Então, para cá, eu vou ter 8 possibilidades. E para a terceira posição, são 7. Restam 7 possibilidades, então 7 possibilidades para a terceira posição. Então, para eu calcular a quantidade de números ímpares de 4 algarismos distintos, basta eu calcular esse produto.
que é o produto, né? O produto das possibilidades de cada uma dessas posições. Então, eu vou ter 8 vezes 8, vezes 7, vezes 5. Questão 2. Utilizando os algarismos de 0 a 9, determine quantos números múltiplos de 5 algarismos distintos podem ser formados. Então, nesse caso, né, para essa questão, a gente vai imaginar um número de 5 algarismos. Para esses números eles serem múltiplos de 5, esse último algarismo, essa última posição, tem que terminar com 0 ou 5. Então, a gente vai fazer dois casos. A gente vai fazer o caso 1, que é quando os números terminam com 0, e o caso 2, quando os números terminam com 5. Então, vamos fazer duas situações separadas. Para eu calcular a quantidade de números terminados com 0, então, se o número termina com 0, eu já sei, essa posição, esse número termina com 0. Então, para essa posição, só vou ter uma possibilidade, que é justamente o 0. Para a primeira, eu vou ter 9. Por quê? Porque eu posso colocar qualquer número, qualquer algarismo de 1 a 9, porque não pode começar com 0, né? E eu já usei no final, que é o 0. Então, eu posso colocar qualquer número de 1 a 9 aqui. São 9 possibilidades. Para a segunda posição, vou ter 8. Por quê? Para cá, eu posso colocar qualquer número de 0 a 9. Eu já coloquei o 0 no final e coloquei algum número no começo. Então, tenho 8 possibilidades para a segunda casa. Para a terceira, vão sobrar 7 números possíveis, porque eu já utilizei um na primeira, um na segunda e um no final. Então, restam 7 possibilidades para a terceira posição e 6 possibilidades para a quarta posição. Então, multiplicando 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 1, eu vou ter um total de 3.024 números terminados com 0. Agora nós vamos fazer o caso 2. O caso 2, nós temos as mesmas restrições, né? Cada um desses números, eles não podem se repetir. Então, a partir do momento que eu utilizar um número, ele não pode aparecer outra vez. Então, para o caso 2, eu vou calcular a quantidade de números que terminam com 5. Então, se todos esses números terminam com 5, então para a última posição eu vou ter uma possibilidade. Para a primeira posição, eu vou ter 8. Por quê? Porque para cá, eu posso usar de 0 a 9, mas não pode começar com 0. Então, aí seriam 9 possibilidades, né? Só que eu já utilizei um número no final. Então, para essa posição, eu posso usar qualquer número, qualquer algarismo de 1 a 9, com exceção do 5. Ou seja, são 8 possibilidades para a primeira posição. Como não posso repetir, para a segunda, eu não posso repetir os números que eu já utilizei, e eu já utilizei dois números, um no começo e um no final, então, para cá, eu vou ter 8 possibilidades, certo? Então, aqui eu poderia colocar de 0 a 9. De 0 a 9 são 10 possibilidades, mas eu já coloquei um no começo e um no final. Então, para a segunda posição, eu tenho 8 possibilidades. Continuando o raciocínio, para a terceira posição, eu vou ter 7. E para a quarta eu vou ter 6. Então, a quantidade de números que terminam
com 5 vão ser 2.688, que vai ser o produto, né, de 8 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Que a gente utilizou o princípio fundamental da contagem para chegar a esse resultado. Vale lembrar que, no caso 1, eu obtive a resposta de 3.024 e para o caso 2 eu tive 2.688. Então, a gente observa o seguinte: como vale o caso 1 ou o caso 2, né? Ou seja, esses números eles vão, para ser múltiplos de 5, eles precisam terminar com 0 ou terminar com 5. Então, a gente entra na regra do ou. A gente precisa utilizar o princípio aditivo da contagem. Então, a quantidade de maneiras, né, de possibilidades, nesse caso, vai ser calculada através da soma de cada caso, da soma da quantidade de possibilidade de cada caso. Então, vou somar o 3.024 com 2.688, que dá 5.712, que é a quantidade de números múltiplos de 5, onde são formados por 5 algarismos distintos. Questão 3. Quantas senhas, usando todos os algarismos do número, aí a gente tem esse número aí, podem ser informadas? Então, para essa questão, a gente tem que fazer uma associação, né, com os anagramas. A gente vai imaginar, fazer o mesmo raciocínio que a gente utiliza para permutar os elementos quando a gente tem anagramas. Nesse exemplo, a gente observa o seguinte: esses elementos eles vão apenas trocar de posições, porque eu quero saber a quantidade de senhas utilizando exatamente esses algarismos que estão aí. Então, trata-se de uma situação de permutação. Além disso, além de ser uma permutação, existem alguns elementos que apresentam repetições. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte: a gente tem 8 números, né, 8 algarismos, onde o 3 ele se repete 2 vezes. Aqui, ó, 1, 2. O 5 ele se repete 2 vezes, aqui 1, aqui 2. E o 2 ele se repete 4 vezes. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, para eu calcular a quantidade de senhas, basta eu calcular, fazer esse cálculo aqui, que é o seguinte: mesmo raciocínio dos anagramas, mesmo raciocínio das permutações com elementos repetidos. Eu vou colocar 8 fatorial, porque 8 é a quantidade de elementos, de números, né? Ou melhor, de algarismos que esse número tem. E aqui embaixo eu vou ter a multiplicação de 2, porque o 3 ele se repete 2 vezes, então eu vou colocar 2 fatorial. Aqui embaixo vai aparecer a quantidade de repetições que cada elemento repetido tem. O 5 ele se repetiu. Quantas vezes? 2. Então, vou colocar 2 fatorial também. O 2 ele se repetiu 4 vezes. Então, quantas vezes se repetiu? 4. Então, eu coloco 4 fatorial. Então, para resolver, a gente faz o seguinte. A gente vai pegar e colocar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. A gente vai até o 4 porque eu tenho um 4 fatorial embaixo. Então fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E aqui embaixo, ó, lembrando, 2 fatorial é 2 vezes 1. E a mesma coisa com isso aqui, ó. E o 4 fatorial eu repito. Como eu tenho um 4 fatorial em cima e um 4 fatorial embaixo, eles se cancelam. Eu posso simplificar. Aí basta eu multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que dá 1.680, e 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1,
que dá 4 no denominador. Dividindo 1.680 por 4, eu vou ter 420. Questão 4. Quantos anagramas podemos formar com as palavras abaixo? Então, nesse exemplo, nós temos duas palavras. Primeiro, eu tenho uma palavra matemática. A palavra matemática tem 10 letras ao total, onde o 2, a gente tem duas letras M, duas letras T e 3 letras A. Então, para eu calcular a quantidade de anagramas dessa palavra, eu vou colocar 10 fatorial, que é a quantidade total de letras, e aqui embaixo eu vou colocar a quantidade de vezes que cada letra que se repete, ela tem. Então, eu tenho duas letras M, então aqui embaixo fica 2 fatorial. O T ele se repete 2 vezes, então vou colocar 2 fatorial também. O A ele se repete 3 vezes, então aqui eu coloco 3. Aí, o 10, eu abro ele até o 3, porque o 10 está mais perto do 3. Então, vou ter 10 vezes 9 vezes 8, isso até o 3 fatorial. Aqui embaixo, lembrando, 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então, vou ter 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. E o 3 fatorial eu repito. Então, esse 3 de cima, 3 fatorial de cima, ele pode se cancelar com o de baixo, porque aqui eu tenho um fator, né? Tem um produto em cima e um produto embaixo, então posso cancelar de boas. Multiplicando esses números que sobraram, eu vou ter como resposta 604.800. E aqui embaixo, eu vou ter 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui embaixo dá 4. Dividindo isso, 604.800 dividido para 4, eu vou ter como resposta 151.200. Pronto. Para o item B, eu vou calcular a quantidade de anagramas, né, da palavra perpendicular. Perpendicular tem 13 letras. E as repetições são as seguintes. Eu tenho 2 letras P, 2 letras S e 2 letras R. Então, a quantidade aqui, quando eu jogo na fórmula, eu coloco a quantidade total de letras, que é 13, e aqui embaixo a quantidade de repetições que cada letra que se repete tem. Então, vou ter 2, que é correspondente à quantidade de repetições do P, esse 2 por conta da quantidade de repetições do E, e esse 2 aqui por conta da quantidade de repetições do R. Então, 13 fatorial eu abro até o 12, e o 2, esse 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. Aqui é só para a gente fixar, certo? Aqui 2 fatorial, eu poderia de boas colocar logo 2, tá? E aqui eu poderia ir sem problema até o 1, que não teria problema nenhum. Mas aí, ó, só para fixar o conteúdo, né? Para a gente não se perder. Então aqui embaixo eu tenho 2 fatorial, embaixo tem 2 fatorial, que cancela. Então, multiplica todo mundo aqui, que sobrou. Vai dar esse número bem grande. E aqui embaixo, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1 dá 4. Então, vou ter esse número grande dividido para 4, que dá 778.377.600. Essa é a resposta da quantidade de anagramas da palavra perpendicular. Para a questão 5, a questão 5 pergunta qual o número de anagramas da palavra abacate, em que as letras CAT ficam juntas e nessa ordem. Então, nessa situação, tu tem que levar em consideração o seguinte, no total, se a gente fosse fazer igual aos outros exemplos, a gente ia ter
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Permutação de 7 letras e olhar as repetições que tem, né? Mas essa questão pede para que o CAT, essa palavra CAT, né, essas letras, elas não sejam permutadas entre si. Elas têm que estarem juntas. Então, não posso trocar elas de posição. Elas têm que estar exatamente nessa ordem que foi dada. Então eu vou considerar o CAT como se fosse uma única letra. Então, vou contar aqui, ó. Eu vou permutar 1, 2, 3, 4. Aqui estou considerando como se fosse uma letra. Então, vou fazer uma permutação de 4 elementos, onde eu tenho aqui, ó, 2 As se repetindo. Então, eu vou ter 4 fatorial, que eu tenho permutação de 4 elementos. E aqui embaixo eu vou colocar o 2, porque o A se repete 2 vezes. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, fatorial, para no 2. Como eu tenho 2 embaixo, eu posso cancelar o 2 com 2 e vai sobrar só o 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, a quantidade de anagramas em que da palavra abacate, em que as letras CAT ficam juntas nessa ordem, são 12.